Apesar de crer em Jesus, não haviam colocado Jesus no centro da vida. E hoje nós vamos avançar nesse estudo. 1 Coríntios capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1. Eu tenho aprendido muito ao estudar esse livro, ao preparar esses sermões, eu tenho aprendido muito. E nós vamos continuar aprendendo e crescendo no conhecimento deste livro. Vamos continuar crescendo no aprendizado deste livro. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Eu vou pedir que você, depois que nós lermos, nós vamos ler parte do capítulo 1 e parte do capítulo 3, mas eu vou pedir que você permaneça marcado esse texto, porque ao encerrarmos, ou quase ao chegarmos ao final do sermão, nós vamos retomar a esse estudo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. A minha Bíblia diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Amigos, aqui está um dos cernes, ou o cerne dos problemas da igreja de Corinto. Talvez este seja um dos principais problemas. E Paulo dedica 4 capítulos para trabalhar esse problema. Os 4 primeiros capítulos de Corinto, da carta de Paulo à igreja de Corinto, são dedicados a resolver o problema da desunião e das contendas. E é curioso que, se você andar alguns capítulos a mais, você vai perceber que Paulo retoma a esse assunto, quando ele fala do corpo de Cristo, que todos são um, como um corpo, todos têm uma certa igualdade. Então o problema de desunião e contenda era um problema real na igreja de Corinto. E aqui nós lemos no capítulo 3, nós vamos voltar a esse tema mais à frente, quando Paulo fala um pouquinho de carnal e espiritual. Hoje vamos basicamente trabalhar esse assunto da contenda, da desunião. Vamos aqui pegar esse ponto para que possamos aprofundar e de alguma forma tirar algumas lições. E eu gosto sempre de deixar claro que nossa intenção ao estudarmos o livro de Coríntios, eu confundo aqui Corinto, desculpa por isso, tá? Mas nós, ao estudarmos esse livro, eu quero que nós cresçamos juntos, ok?
é crescer. Nós vamos crescer, nós vamos aprender. Eu, pastor Raição, estou aprendendo, nós vamos aprendendo juntos. Aqui não tem intenção de apontar erros, por isso nós estamos estudando um livro, para ir aprendendo com algumas coisas para podermos evitar. Mas vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo começa fazendo uma afirmação forte. Paulo começa fazendo uma exortação. E ele aqui não estava querendo simplesmente fazer um discurso bonito sobre unidade. Ele não estava aqui querendo simplesmente falar algo que na visão dele era importante. Paulo diz, olha, eu os exorto em nome de quem? Jesus. Eu vos exorto em nome do nosso Senhor Jesus. E Paulo, quando faz esta afirmação, irmãos, ele está dando seriedade à sua exortação. Ele está trazendo esse ponto para algo que ele coloca como prioridade. Eu vos exorto em nome de Jesus. E Paulo aqui faz 3 repetições usando a palavra mesmo. Ele diz, olha, eu vos exorto em nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, para que não haja divisões. E ele faz uma segunda afirmação, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição. E a terceira afirmação, usando a palavra mesmo, ele diz, e no mesmo parecer. Paulo diz, olha, vocês precisam ter unidade teológica, vocês precisam ter unidade missionária, vocês precisam ter unidade na ação, em algumas coisas que vocês falam, porque não deve haver divisão entre vocês. E Paulo aqui simplesmente está querendo dizer, olha, vocês precisam estar na mesma direção. Unidade teológica, unidade missionária, unidade em relação ao que vocês vão falar e ao que vocês estão pensando. Por que Paulo fala isso, amigos? Para que não pudesse haver divisão dentro da igreja de Corinto. Por quê? Porque não é possível haver unidade com diversas formas de agir. Não é possível haver unidade com diversas formas de pensar. Não é possível haver unidade com diversas formas e ideias teológicas, sem que elas estejam unificadas em um mesmo propósito. Então, por isso, Paulo diz aqui, olha, eu vos rogo. E eu peço atenção que vocês olhem isso com carinho. Eu rogo em nome de Jesus Cristo que vocês possam permanecer unidos, que vocês possam permanecer juntos. E você bem sabe que é plano de Deus que o povo dele seja um povo unido. É plano de Deus que o povo dele seja um povo que esteja caminhando na mesma direção. Por isso Paulo diz, eu vos exorto, eu vos clamo, eu vos rogo, em nome de Jesus, para que vocês estejam unidos, apontando para a mesma direção, seja ela teológica, missionária, entre outras áreas. Obviamente você que ouve uma mensagem como essa, obviamente você muitas vezes que lê um texto como esse pode pensar, poxa, então Deus quer que nós sejamos robozinhos. Deus quer que a gente seja marionete na mão de alguém. Deus quer que a gente não fale aquilo que a gente pensa. Não tem nada a ver com isso. E o próprio Paulo reafirma isso alguns capítulos à frente, quando ele fala do corpo, quando ele fala que há diversidade, mas nós temos que ser unidos na diversidade. O próprio Paulo e a própria Bíblia deixa claro que não tem problema em discordância. E eu diria, é importante discordarmos, mas dentro de um contexto, buscando a unidade. Por isso Paulo diz, eu vos exorto, para que vocês sejam pessoas unidas. Faleis todos a mesma coisa, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E lá no final do capítulo 3, por que a gente deve fazer assim? Porque ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus, edifício de Deus. É simplesmente por isso. É simplesmente porque a obra não é nossa, a obra é de Deus.
É simplesmente porque a vontade que deve prevalecer não é a nossa. É a vontade de quem? De Deus. Amigos, nós somos cooperadores uns dos outros e cooperadores de Deus. Nós não somos pessoas que vivem aí disputando para saber quem é o melhor. Por isso Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Obviamente, está claro que Paulo faz esta afirmação e já começa esta sessão clamando à igreja a unidade, porque a igreja de Corinto estava dividida. A igreja de Corinto estava dividida entre partidos. Uns diziam representantes de Paulo, outros diziam que seguiam a Apolo, alguns diziam que seguia a Cefas, que não sei se você sabe, Cefas é Pedro. E alguns diziam: eu não sou seguidor nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, mas sou seguidor de Jesus Cristo. A igreja estava dividida entre partidos. É como hoje, né? A gente aqui dentro da igreja diz: eu brigo porque eu sigo Bolsonaro. O outro diz: eu brigo porque eu sigo Lula. Eu brigo porque eu sigo fulano, ciclano. Eles estavam divididos. E Paulo, é claro, havia contendas, havia brigas, havia disputa. E é curioso, amigos, que essas brigas eram dentro da própria igreja. Porque você, quando lê isso aqui, você pode pensar: não, é um grupo que vivia em um canto, em um lado, uma região da cidade, um grupo que vivia em outro lado da cidade. Não, é dentro da mesma congregação. E para deixar mais claro, Paulo utiliza uma palavra aqui que dá a ideia de um vestido com vários buracos. Um vestido, um único vestido que tem vários buracos ou rasgos ou brechas. Uma igreja que estava dividida, uma igreja que estava em contenda. É importante dizer que as pessoas citadas aqui, Paulo, Apolo, Jesus e Pedro, não têm nada a ver com a divisão. É importante dizer aqui que as pessoas citadas aqui, elas não influenciavam ou fomentavam a divisão. Somente as pessoas que estavam na igreja de Corinto que usavam os nomes dessas pessoas para então dividir a igreja. E Paulo diz: olha, eu rogo, eu imploro para que vocês possam estar na mesma direção. Aí você pergunta: pastor, a desunião ela prejudica? O que você acha, sim ou não? A contenda, ela prejudica? Claro! Eu diria, amigos, contendas e divisões minam a igreja. Contendas e divisões impedem com que a igreja cresça. Contendas e divisões tornam a igreja uma igreja impotente. É claro que Paulo aqui está trabalhando alguns assuntos específicos, mas o princípio por trás aqui das contendas e divisões são os mesmos. Por isso Paulo diz: ei gente, nós temos algo muito maior para ser pregado, nós temos uma missão para ser levada adiante, e se a gente mantiver com contendas, se a gente continuar dividido, se a gente continuar buscando cada um seu interesse, nós vamos perder, porque contendas e desunião, amigos, são instrumentos do inimigo para derrotar a igreja de Deus. Contendas e divisões são instrumentos do inimigo, como eu disse, para tornar a igreja fraca. Simplesmente por isso Paulo diz: ei, eu imploro para vocês, eu clamo em nome de Jesus, que haja unidade, para que nós continuemos avançando a missão de Deus. Palavras fortes, palavras sérias de Paulo. Por que Paulo diz isso? Porque não é possível nós dividirmos a igreja em partidos. Não é possível nós dividirmos a igreja com aqueles que concordam comigo e aqueles que discordam de mim. Não é possível nós dividirmos a igreja entre aqueles que gostam de música e aqueles que não gostam. Nós não podemos dividir a igreja entre aqueles, e eu vou dizer aqui com muito carinho,
porque esse é um problema generalizado, não é possível dividir a igreja entre mais novos e mais velhos. Porque se nós dividimos a igreja, o que acontece? A gente perde força. Se nós dividirmos a igreja se torna impotente. Eu diria, a estratégia do inimigo é justamente essa: manter a igreja dividida, para que a missão de Deus não possa avançar. Por isso Paulo diz: eu rogo, eu vou colocar aqui as minhas palavras, eu imploro, irmãos, para que vocês possam preservar a unidade. E eu volto àquela afirmação do versículo 9, porque nós não estamos na igreja nossa, nós não estamos numa igreja que deve favorecer a minha vontade, nós somos cooperadores de quem? De Deus. Nós trabalhamos para Deus, nós somos servos de Deus. Me permita dizer, quanto mais aproximarmos da volta de Jesus, mais divisões, ou o inimigo vai tentar dividir mais a igreja. É bíblico, é a palavra de Deus. Por que o inimigo vai tentar dividir a igreja? Porque assim ele torna a missão impotente, porque assim ele torna a igreja fraca. O enfraquecimento da unidade da igreja é uma estratégia do inimigo, usada no tempo de Paulo, e será usada fortemente no tempo que antecede a volta de Jesus. Eu digo para a minha igreja, para os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, a gente precisa considerar isso. A gente precisa perceber que o inimigo vai tentar minar a igreja, através de contendas, através de dúvidas, através de divisões. E amigo, a gente não precisa ir muito longe, a gente já começa a perceber que o inimigo tem tentado usar essas estratégias, seja na igreja local, seja nas redes sociais, seja em outros ambientes, em outros contextos. O inimigo tem tentado destruir a unidade da igreja de Deus. E quando eu digo isso, é importante eu ressaltar, porque principalmente nós estamos com pessoas que estão nos assistindo online. Quando eu digo isso, eu não estou aqui querendo apontar que grupos ou certos grupos estão errados. Não, a minha intenção não é essa. A minha intenção aqui é simplesmente nos alertar que o inimigo vai usar a estratégia de dividir a igreja para tornar a igreja uma igreja fraca. Por isso Paulo diz: ei, eu imploro que vocês possam pensar a mesma coisa, que vocês possam falar a mesma coisa, que vocês possam ter o mesmo parecer, porque nós somos cooperadores de Deus. A obra não é minha, a obra é de Deus. A vontade que deve prevalecer não é a minha, é a vontade de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus. E eu peço a sua atenção, porque eu vou ler aqui 3 parágrafos, na verdade vou ler só 2, a respeito desse contexto. Ellen G. White falando sobre a unidade da igreja. A escritora norte-americana, ela diz: olha, a união faz a força, a desunião enfraquece. Unidos uns aos outros, trabalhando juntos em harmonia pela salvação dos homens, seremos na verdade cooperadores de Deus. O mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. Os infiéis com isso se alegram. Deus requer uma mudança entre o seu povo. A união com Cristo e dos crentes entre si é a nossa única segurança nesses últimos dias. Não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros da igreja dizendo: eis como este povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia entre si. Nada temos que temer deles enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. Olha só o que ela diz ainda: não é a oposição do mundo que mais perigo nos faz correr, é o mal acariciado no coração dos professos crentes que nos inflige o mais grave dano e mais retarda o progresso da casa de Deus. Não há meio mais seguro de enfraquecer nossa espiritualidade do que as contendas e as divisões. Por isso Paulo diz: ei, eu vos exorto para que vocês possam evitar as contendas e fortalecer a unidade, porque quando há unidade, a obra de Deus avança. Amém? Amigos,
Isso aqui é muito profundo, isso aqui nos traz muitas formas de pensar e aplicar na nossa vida pessoal. E eu olhando esse contexto, talvez alguém aqui esteja perguntando: pastor, mas como é que a gente pode ser unido quando a gente é atacado? Pastor, como que a gente pode ser unido quando a gente é desrespeitado? Eu vou dizer para você um princípio que eu aplico à minha vida. O princípio onde eu uso a palavra respeito. E esse aqui é apenas um parênteses para tentar que a gente cresça nesse princípio. Amigos, tem coisa que não fere princípio. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu gosto de música assim, o outro não gosta. Eu estou falando disso porque é a minha área. Quando nós respeitamos, as contendas e as brigas, elas são evitadas. Não, tudo bem, isso aqui não afeta, eu vou respeitar. Isso aqui vice-versa. Não é simplesmente um lado que tem que respeitar. O respeito deve ser mútuo, para que haja unidade e a igreja cresça para a honra e glória de Deus. Por isso Paulo diz: eu vos exorto para que vocês possam ser uma igreja unida. Eu vos exorto para que vocês pensem que a obra não é de vocês, a obra é de Cristo. A obra não é de Paulo, a obra não é de Pedro, a obra não é de Apolo, a obra é de Deus. E vocês precisam entender isso. Vocês precisam aplicar isso. Por isso Paulo diz: olha, uns fazem isso, outros fazem aquilo, uns plantam, outros regam, uns colhem. Mas todos estamos onde? O mesmo barco, todos estamos no mesmo caminho. Somos uma igreja só. Amigos, tem algo muito interessante ainda para a gente considerar. Paulo fala de unidade. Paulo convida a igreja de Corinto a ser uma igreja unida. Paulo os chama a uma responsabilidade. Mas tem algo aqui, por isso que eu pedi que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos voltar ao texto, especificamente agora o versículo 18 do capítulo 1. Paulo entra com uma mensagem que, a princípio, quando eu li aqui, eu falei: poxa, Paulo foi para um outro assunto. Paulo estava falando de contendas, Paulo estava falando de unidade, e agora ele foi para um outro assunto. Vamos lá, olha esse outro assunto que para você também possa parecer isso. Olha lá: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo começa falando de unidade. Paulo começa clamando e rogando a igreja a estar unida. E no meio deste chamado, Paulo fala da cruz de Cristo. Paulo fala: olha, a cruz é loucura, a cruz é isso, a cruz é aquilo. Aí você pergunta: pastor, o que tem a cruz de Cristo a ver com unidade? Primeiramente, Paulo aqui está querendo dizer: olha, nós estamos buscando e pregando a mensagem da cruz. Obviamente está claro isso aqui. Obviamente Paulo está querendo dizer: Cristo não está dividido. Nós somos um e todos nós pregamos a cruz. Mas Paulo quer ir além, amigos, nessa mensagem ao falar da cruz. Paulo quer ir e quer dar um ponto a mais, quando ele diz e chama a igreja de Corinto a olhar para a cruz de Cristo. E mais uma vez eu pergunto: o que tem a cruz de Cristo a ver com contendas e com divisões? Eu diria tudo. A única solução para a contenda e a divisão é a cruz de Cristo.
E Paulo deixa claro isso aqui. A única solução para a igreja de Corinto, ela era olhar para a cruz. E por isso ele diz, olha, para alguns a cruz é loucura, mas para nós a cruz é poder. A cruz, em certa visão, divide judeus e gentios, mas para nós a cruz nos une. Mas Paulo quer ir além disso aqui. Paulo está querendo dizer para a gente o seguinte, amigos: se nós olharmos para a cruz, nós teremos poder para ser uma igreja unida. Se nós olharmos para a cruz, Paulo está querendo dizer para nós conseguiremos ver que a cruz é a essência da nossa missão. Se nós olharmos para a cruz, Paulo está querendo dizer para nós, olha, a cruz é que vai ajudar você a entender e a subjugar a sua vontade em detrimento da outra. Quando nós olharmos para a cruz, Paulo está dizendo, a cruz vai ajudar você a ser e a priorizar a vontade de Deus do que a sua. Aí você diz, pastor, tudo bem, mas por que ainda Paulo fala de cruz, amigos? E agora voltando ao contexto de Corinto, porque a igreja de Corinto, amigos, estava vivendo de tal forma, onde as preferências pessoais em detrimento da vontade de Deus prevaleciam. A igreja de Corinto estava vivendo de tal forma onde a vontade humana estava acima da vontade de Deus. As divisões da igreja de Corinto eram causadas porque o foco estava no homem e não em Jesus Cristo. As divisões da igreja de Corinto foram causadas porque a igreja de Corinto havia abraçado a cruz apenas do ponto de vista de salvação pelos pecados, mas não tinha abraçado a cruz do ponto de vista de mudança desta vida. Eles haviam abraçado a cruz apenas do lado da salvação, mas esqueceram de abraçar a cruz, onde ao abraçar a cruz, eles deveriam tornar Deus e Jesus o centro e o Senhor da vida deles. Por isso Paulo traz a mensagem da cruz. Paulo põe a cruz aqui na conversa, pois a cruz seria a solução. E você pergunta, pastor, que solução a mais a cruz seria? Amigos, porque a cruz nos coloca no lugar onde devemos estar. Não somos nada, somos apenas pó. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está a sabedoria do mundo? A cruz nos coloca onde nós deveríamos estar. A cruz, amigos, de Cristo, nos coloca em pés de igualdade. Não há negro, não há branco, não há pessoas mais experientes, não há jovens, não há aqueles que gostam disso e aqueles que não gostam. A cruz nos coloca em pés de igualdade. Todos nós somos iguais, o gentio e o judeu. A cruz de Cristo nos ajuda a vencermos o orgulho. Isso aqui, amigos, é forte. A cruz de Cristo nos ajuda a vencermos o orgulho de acharmos que merecemos algo ou que temos direito sobre alguma coisa. A cruz de Cristo nos ajuda e nos impede a acharmos que a nossa opinião é melhor do que a opinião do outro. A cruz de Cristo nos impede a acharmos de que, pelo fato de estarmos na igreja há muito tempo, há pouco tempo, nós temos mais méritos. A cruz de Cristo nos une e nos coloca no caminho onde Deus quer que a gente esteja. Por isso Paulo diz, ei, eu trago a cruz. A cruz coloca todos nós no lugar onde devemos estar. Eu diria, amigos, as contendas e divisões acontecem por causa de algumas questões que estão arraigadas na nossa natureza. Eu vou dizer da minha, não sei da sua, tá bom? Vou falar da minha. Egoísmo, interesses pessoais, amor ao poder, vanglória humana, desejo que eu seja reconhecido por algo que eu fiz. São essas raízes que trazem as divisões e as contendas. Quão egoísta nós somos. Você já parou para pensar? Tenta olhar para dentro de você, quão egoístas nós somos. Você parou para pensar, e eu falo isso pensando em mim, como eu gostaria de ser reconhecido. Olhando para dentro de mim, eu fico, poxa, a minha vontade deve prevalecer, eu sou pastor. Nós temos uma natureza que favorece a contenda e a divisão
dentro do ambiente de Deus. É a nossa natureza. E nós precisamos considerar isso. Você e eu precisamos considerar que naturalmente nós vamos favorecer a contenda. Porque o pecado divide, não une. Por isso Paulo aqui traz a cruz de Cristo, amigos, para unir. E qual a melhor coisa, do que olharmos para a cruz e vermos um Cristo que desde que iniciou o seu ministério nessa terra, em nenhum momento ele veio para ser servido, mas ele veio para o quê? Servir. Como é bom olharmos para a cruz, e quando a gente olha para a cruz, a gente vê um Deus que tinha todas as razões para não nos vir salvar, mas ele decidiu vir mesmo assim. Como quando a gente olha para a cruz, a gente não se envergonha, porque a gente vê um Deus que se encarnou e se tornou homem, e viveu nessa terra para satisfazer a vontade de Deus. E eu fico pensando, Jesus muitas vezes falou, poxa, eu queria isso, mas Deus quer isso. Eu fico pensando, Jesus ali com Judas, amigos, imagina, Judas na noite que foi traído, Jesus pensando, o que eu estou gastando meu tempo aqui com esse cara? Fico pensando, Jesus quantas vezes foi contrariado pela vontade das pessoas que estavam do seu lado. Por isso Paulo, na minha visão agora, coloca a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo nos coloca onde nós devemos estar. A cruz de Cristo, quando chega uma questão que divide às vezes os pensamentos e as ideias da igreja, a cruz de Cristo fala, não, é para o bem de quem? De Deus, ou simplesmente por minha vontade? A cruz de Cristo nos ajuda a olhar para situações muitas vezes complexas e dizer, eu vou seguir e vou apoiar, porque eu entendo que essa é a vontade de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, nós não somos outra coisa, nós não estamos aqui para disputar, nós somos cooperadores. Por isso Paulo diz, eu trago a minha cruz, para que vocês possam estar unidos. Eu trago a minha cruz, que é loucura, mas é poder de Deus. Mais uma vez eu digo, a cruz de Cristo é muito mais do que suprir a nossa necessidade de salvação. A cruz de Cristo tem o propósito de transformar a nossa vida e tornar Deus o primeiro em nosso coração. Por isso Paulo diz, ei, esta é a mensagem da cruz, parem de divisões, parem de separar a vida de vocês em partidos, parem de ficar lutando com coisas bobas. Olhem para Jesus, abrace essa cruz e deixe com que essa cruz os ajude a vencer o egoísmo, os desejos de vanglória, os desejos de poder, os desejos de ser reconhecido. Olhe para a cruz, abrace essa cruz. Mais uma vez a igreja de Corinto havia ouvido a mensagem da cruz, mas não se entregaram ao Deus da cruz. A igreja de Corinto, amigos, queriam os benefícios da cruz, mas não estavam dispostos a pagar o preço da cruz. Por isso Paulo diz, olhe para a cruz de Cristo. Eu só me lembrei de mais uma coisa, Os discípulos de Jesus, se lembram? Até o momento que eles ainda não haviam entendido a mensagem da cruz e o propósito do ministério de Jesus, eles estavam brigando em quem estaria da direita e quem estaria à esquerda. Sem ainda entender a mensagem da cruz, os discípulos ainda estavam brigando em quem seria o primeiro, em quem seria o quê? O último. Por isso Paulo apresenta o problema da contenda, conclama a igreja e exorta a igreja a buscar a unidade, e ele imediatamente fala da cruz, porque quando nós entendemos, amigos, a mensagem da cruz, e a gente abraça a mensagem da cruz, a gente começa a viver uma igreja unida, e a gente começa a viver uma vida favorecendo o propósito de Deus e não o nosso. E esse é o chamado de Deus para nós esta manhã. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, a sermos uma igreja que abrace a cruz de Cristo, a ser uma igreja que olhe para Cristo,
a ser uma igreja que coloque Cristo no trono do nosso coração. E mais uma vez eu volto a esse tema, porque esse tema de colocar Jesus no trono e no centro da nossa vida é o ponto aqui do chamado de Paulo à igreja de Corinto. Paulo está dizendo: ei, vocês precisam colocar Jesus no centro, para que vocês continuem crescendo, porque se Jesus não estiver no trono e a cruz de Cristo não for internalizada, não simplesmente do ponto de salvação, mas do ponto de vista de transformação, vocês continuarão capengando e acabarão perdendo a salvação. Por isso Paulo faz esse chamado para a igreja de Corinto, e eu faço esse chamado para você esta manhã. Deus te chama a olhar para a cruz e a tornar Jesus o primeiro na sua vida. Amém? Você está disposto a fazer isso na sua vida, sim ou não? Você está disposto essa manhã de olhar para Jesus Cristo? Você está disposto a essa manhã a abraçar a cruz de Cristo e a tornar Jesus Cristo o primeiro da vida de vocês? Está disposto, sim ou não? O trio vai cantar uma música que te chama a tornar Jesus o primeiro. O trio vai cantar uma música que te chama a colocar Jesus no trono do viver. E eu gostaria que você esta manhã, ao ouvir essa música e ao refletir sobre esta mensagem, que você possa dizer: Senhor, venha ser o primeiro. Eu quero dizer, se você de alguma forma está vivendo alguma divisão, seja na igreja, por isso que eu disse que o princípio aplica não simplesmente à igreja. Se você está vivendo uma divisão, seja na igreja, seja em casa, seja com algum problema no trabalho, Deus está dizendo: a cruz de Cristo vai te alcançar. E se ela for a prioridade na sua vida, você vai ter uma vida onde a unidade seja a prioridade. Que Deus nos abençoe. Todo dia vem, só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração,
coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Se Cristo for o primeiro na nossa vida, se Ele estiver no trono do nosso coração, amigos, nós seremos a igreja de Deus, cumprindo a missão de Deus e seguindo a vontade de Deus, em detrimento, muitas vezes, de ter a nossa vontade dispensada. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Louvamos pelo privilégio de termos a Tua palavra, Senhor, que nos leva a reflexões que nos ajudam a seguir a caminhada nesta terra e ao mesmo tempo seguindo a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, por enviar Teu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E, Senhor Deus, nós aceitamos e glorificamos pelos benefícios de salvação que o Senhor nos concede na cruz. Mas, Senhor Deus, nós queremos que a cruz seja muito mais do que benefícios. Nós queremos que a cruz seja uma transformação na nossa vida. Nós queremos que a cruz, Pai, nos ajude a vencermos o egoísmo e nos ajude a vencermos os desejos pessoais e colocarmos a vontade de Deus e os interesses de Deus acima de tudo. Ó Deus, não queremos ser uma igreja impotente, não queremos ser uma igreja em contenda, mas queremos ser uma igreja unida, porque nós somos cooperadores, Deus. Ó Deus, se alguém aqui está chateado por alguma situação, se alguém aqui está enfrentando um problema de contenda, seja na igreja ou no lar, na empresa, ó Deus, que a Tua cruz possa de fato entrar na vida dessa pessoa e muitas vezes ajudar a ela que talvez tenha razão diante das circunstâncias a entender que a cruz nos ajuda a conseguirmos obter vitória mesmo quando precisamos, entendemos estarmos corretos. Abençoe cada um de nós, abençoe aqueles que nos assistem na internet e aqueles que estão aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.